Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre os 49ers mais uma vez, não só sobre os 49ers agora, uma notícia sobre outros times também. Por quê? Porque isso aí pode ser um divisor de águas na NFL, que são os jogadores de segunda rodada. Jogadores de segunda rodada elencaram um movimento e que travou a, os seus contratos. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 21 de julho, 21 calouros, inclusive o Sherman Stewart, que eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, não assinaram o seu contrato. E eu ia fazer o vídeo, eu prometi fazer esse vídeo. O Alfred Collins de São Francisco não tinha assinado, só que dessa vez, nesse momento, ele já assinou e nós vamos falar sobre o contrato dele também, tá? O que acontece? Os jogadores de segunda rodada são jogadores de segundo dia, né, claro, né? Eles têm um contrato, todos os contratos são tabelados, todos, mas tem uma diferença da primeira para a segunda rodada, ou duas na verdade, né? Os contratos são sempre de 4 anos em todas as posições, em todas as rodadas, e eles têm tabelados seus valores, mas o dinheiro garantido ele é diferente. Então, no caso da primeira rodada, ele é totalmente garantido e ainda tem a opção do quinto ano de contrato. E esse quinto ano ele vem acrescido de mais valor. Então, se ele fez, sei lá, aí depende da posição que ele tem, 10 milhões de dólares nos 4 primeiros anos, ou 12 ou 13 milhões de dólares nos dois últimos anos, nos 4 primeiros anos, no último ano, assim, 17 milhões no quinto ano, e assim vai, tá? Então, o time tem essa opção do quinto ano. O jogador de segunda rodada não tem isso, ele só tem 4 anos de contrato, e aí vão ter que renovar. E são jogadores de escolhas altas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente projeta draft, ou os times fazem projeção de draft, os 150 primeiros jogadores draftados, ou seja, os 150 até a quarta rodada, são jogadores que espera-se impacto nos elencos. É esperado impacto nos elencos. A partir dali, são aqueles que chamam de steal, aquela roubada, aquele jogador que pode ter caído, ou uma surpresa, os seus avaliadores, né, as suas peneiras, conseguiram fazer a avaliação. E São Francisco precisa muito do Alfred Collins nesse momento. O que acontece? Esses jogadores queriam mais dinheiro garantido nos seus contratos e por isso que não estão assinando. Os dois primeiros que tiveram seus contratos assinados foi 100% garantido. O São Francisco não queria fazer isso, porque abre um precedente para a liga, ter 10, todo mundo ficar com dinheiro garantido, aquela coisa toda. Só que um valor para o calouro, para o que eles pagam na free agent, é relativamente baixo. Então o contrato do Alfred Collins, por exemplo, ele totalmente garantido, ele foi no meio da segunda rodada, 11º, 12º mais ou menos, é 10,5 milhões de dólares. É um contrato baixo para 4 anos de contrato. Então achava-se que os times iam aceitar, só que não é isso que está acontecendo e muitos desses jogadores estão sem contrato. Mas o Alfred Collins conseguiu fechar o contrato com 88, quase 90% de todo o seu dinheiro garantido, que foi uma vitória para um jogador de segundo ano e maior do que todos os outros jogadores de segunda rodada de draft que passaram por São Francisco. São jogadores muito importantes. E aí vem, falando de segunda rodada, é por isso que eu trouxe o Stewart, tá? Sherman Stewart, que é de Cincinnati, que não está fechando o contrato. É o único jogador de primeira rodada que não fechou o contrato. E parece que está tendo uma briga importante. E o deadline dele está chegando. Dia 5 de agosto, Cincinnati tem que estar assinado, senão vai perder o pique de primeira rodada. E as notícias que chegam aqui, é só rumor, é que Cincinnati não vai assinar. Houve uma briga entre ele, o agente, e Cincinnati, e não vai fechar. E aí houve o Larry Krueger falou que São Francisco deveria ligar para lá e oferecer um pique de segunda rodada por esse jogador. Ah, mas pique de segunda rodada é um jogador de primeira rodada. Sim, só que Cincinnati vai perder este pique e vai ficar sem nenhum. Então é melhor que ele fique com de segunda rodada. Essa é a expectativa. Ah, Leslie, mas os piques de segunda rodada, eles são piques bons? É uma pergunta que se quer calar, que não se quer calar. Normalmente são jogadores de impacto. Vou trazer aqui os jogadores que foram draftados por São Francisco desde que Kyle Shanahan e John Lynch chegaram. 2017 não teve ninguém. Tá? 2018, Dante Pettis, que hoje está no Saints. Era um jogador que o Caio apostou muita coisa nele, o wide receiver, não rendeu muito. Passou em Nova York, Chicago, agora está no Saints. Não rendeu o que se esperava dele. Aliás, como calor ele foi até bem, tá? Depois é que desandou. 2019, Deebo Samuel.
dispensa apresentações, hoje está no Washington Commanders, fez uma boa carreira até o ano passado não jogou bem realmente, é um fato, mas que eu gosto do jogador, que ele possa recuperar na sua carreira. 2020 não teve ninguém de segunda rodada, 2021 foi Aaron Banks, que jogou bem 2 anos na linha ofensiva, no segundo e seu terceiro ano, quarto ano não jogou bem, que agora está indo para Green Bay. 2022, Drake Jackson, que hoje está sem time. 2023 não teve ninguém de segunda rodada, porque foi aquela troca para o Christian McCaffrey. 2024, Renaldo Green, cornerback, jogou bem, né? As oportunidades que teve, deverá ser titular. E em 2025, o Alfred Collins, que a gente está na expectativa. Veja aqui, desses jogadores todos, vamos colocar aqui, jogadores que realmente tiveram sucesso e que ficaram no time mais do que seu primeiro contrato, foi só o Deebo Samuel. Todos os demais só ficaram no seu único contrato. Tá? E aí vem a dúvida, se São Francisco consegue captar bons jogadores no draft, em late draft picks, né, como a gente fala, após no terceiro dia, na quarta, quinta, sexta e sétima rodada, e não tem tido muito sucesso na segunda rodada, por que não trocar a sua segunda rodada para um jogador que seria de primeira rodada? Troca do ano que vem, tem que segunda rodada. Então, vamos lá, Cincinnati, eu quero um de segunda rodada no ano que vem e um de quarta no 2027. Pronto. Eu acredito que Cincinnati, para não perder um pick de primeira rodada, vai pelo menos ouvir. E é um jogador de linha defensiva que São Francisco está precisando. Tá? Jogador que, na verdade, foi a dúvida. Lembra? São Francisco draftou Michael Williams para sua linha defensiva. Só que o Sherman Stewart era a opção. Os analistas ficaram na dúvida de qual dos dois seria. E como o Larry Krueger tem uns contatos lá dentro de São Francisco, parece que eles realmente ficaram na dúvida entre um e o outro. Então agora tem a oportunidade de pegar os dois. Cara, e sendo que São Francisco tem cap space para assinar com ele, eu acho que vale a pena dar uma ligadinha para lá, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço a todos.